Mãe, mudamos de ideia. Você não combina com nossos amigos, melhor voltar para casa, meu filho disse, a voz abafada pelo barulho do trânsito enquanto a chuva fina começava a molhar meu vestido azul de seda. Sou Zélia, tenho 72 anos e passei a vida inteira calada para manter a paz da família. Eles só esqueceram que quem assina os cheques que sustentam essa farsa no fim do mês, no fundo, ainda sou eu. A verdade é que a memória das pessoas é perigosamente curta. Meu marido, Valdir, faleceu há 5 anos, um infarto fulminante que o levou antes que pudéssemos tomar o café da manhã de um domingo qualquer. Quando ele se foi, levou consigo a alegria ruidosa da nossa casa, mas deixou para trás um império que construímos com as próprias mãos. A distribuidora Veanzé não nasceu em escritórios com ar-condicionado. Nasceu na caçamba de uma caminhonete velha, com Valdir dirigindo sob o sol a pino e eu no banco do carona, com um caderno de espiral no colo, anotando cada centavo que entrava e saía, controlando o estoque, garantindo que o dinheiro do almoço não fosse gasto com a janta. Nós trabalhamos 16 horas por dia durante 3 décadas. O suor de Valdir e a minha organização metódica ergueram os galpões, compraram a frota de caminhões e garantiram que nossos filhos nunca precisassem saber o que era o cheiro de papelão úmido ou o barulho de um motor a diesel falhando na madrugada. Marcelo e Fabiana, meus filhos, nasceram quando a parte mais dura da tempestade já havia passado. Eles cresceram em escolas particulares, viajaram para o exterior nas férias escolares e aprenderam a falar idiomas que eu mal consigo pronunciar. Eles herdaram os frutos do nosso sacrifício sem nunca terem plantado uma única semente. Quando Valdir morreu, a dor me paralisou. Eu não queria saber de planilhas, de reuniões com fornecedores, de balanços mensais. Eu só queria o silêncio para processar a ausência do homem da minha vida. Marcelo, com seus diplomas caros e ternos alinhados, bateu no peito e disse que assumiria a presidência da empresa. Fabiana exigiu que seu cargo no conselho fosse remunerado o suficiente para manter seu padrão de vida em condomínios de luxo. Eu deixei. Assinei as procurações operacionais, permiti que eles brincassem de executivos, que mudassem a logomarca da empresa, que contratassem secretárias bilíngues e reformassem o escritório inteiro com móveis de vidro e aço escovado. Deixei que eles acreditassem que eram os donos do mundo. O que eles nunca tiveram a curiosidade de investigar, por pura preguiça e arrogância, foi a estrutura da holding que Valdir e eu montamos 2 anos antes de ele partir. Eu me afastei do dia a dia, sim, mas as propriedades, os fundos de reserva e, principalmente, as contas matrizes, de onde saem os cartões corporativos que eles usam como se fosse dinheiro infinito, tudo isso permaneceu no meu nome. Eu sou a dona. Eles são apenas funcionários glorificados, mas eu nunca joguei isso na cara deles. Eu preferia ser a mãe idosa, a dona Zélia, a velha senhora que faz bolos aos domingos e não entende de networking. Ontem completou 5 anos que Valdir nos deixou. Durante a semana, Marcelo me ligou com aquela voz ensaiada que ele usa quando quer parecer um bom filho. Mãe, reservei uma mesa no Leciel para sexta-feira, um jantar em família. Só nós, a Vanessa, a Fabiana e o Rodrigo, para lembrarmos do pai com calma. O Leciel é um daqueles restaurantes franceses onde o prato é enorme, a comida é minúscula e a conta paga o aluguel de uma família inteira por 1 ano. Não é o meu tipo de lugar. Valdir e eu preferíamos a cantina do bairro, onde o dono sabia nossos nomes. Mas a ideia de ter meus filhos ao redor de uma mesa, dedicando um tempo à memória do pai, aqueceu algo que andava muito frio dentro do meu peito. Passei a sexta-feira inteira me preparando. Fui ao salão de beleza do bairro, algo que raramente faço. Pedi para a manicure passar um esmalte claro. Pedi para a cabeleireira escovar meu cabelo grisalho com cuidado. Fui até o centro da cidade e comprei um vestido novo de seda azul marinho, de corte clássico. Não queria envergonhá-los. Queria estar à altura do ambiente chique que eles frequentam. Tirei da gaveta o colar de pérolas legítimas que Valdir me deu quando completamos 30 anos de casados. Olhei no espelho do meu quarto, aquele mesmo espelho com moldura de madeira antiga que eles vivem dizendo que eu deveria jogar no lixo, e vi uma mulher digna. Uma mulher que sobreviveu ao luto, que construiu uma vida do nada,
pronta para ser mãe e avó numa noite especial. Às 8 da noite em ponto, Marcelo buzinou no portão. Ele nunca entra. Não suporta o sofá de veludo da minha sala, nem o relógio de pêndulo que faz barulho a cada hora. Tranquei a porta da frente, abri o guarda-chuva porque uma garoa fina começava a cair e caminhei até o carro. Um utilitário esportivo alemão, preto e imenso, que cheirava a couro novo e perfume caro. Vanessa, a esposa de Marcelo, estava no banco do carona, digitando freneticamente no celular com suas unhas de gel impecáveis. Entrei no banco de trás. O silêncio no carro era denso, quase sufocante. Marcelo batia os dedos no volante a cada sinal vermelho. Vanessa não se virou para me dar boa noite, apenas ajustou o espelho retrovisor para retocar o batom. O trajeto até a zona nobre da cidade foi marcado apenas pelo som do limpador de para-brisas, trabalhando contra a chuva que engrossava lá fora. "O Rodrigo e a Fabiana já estão lá?" Perguntei, tentando quebrar o gelo, encostando a mão no estofado frio. Vanessa parou de digitar e soltou um suspiro irritado. "Estão. E espero que o Rodrigo tenha conseguido a mesa do canto, porque os investidores do Grupo Albuquerque odeiam barulho perto da porta. O pessoal do Albuquerque está na cidade. Precisávamos fechar a rodada de captação para o novo centro de distribuição. O pai era um homem de negócios. Ele ia querer que a gente não perdesse a oportunidade. Nós vamos lembrar dele, claro, entre um brinde e outro." Eles não queriam um jantar em memória de Valdir. Eles precisavam impressionar pessoas com mais dinheiro que eles, usar o nome da empresa que nós fundamos para fingir uma grandiosidade que eles ainda não possuíam. E eu, no banco de trás, não passava de um detalhe inconveniente que eles esqueceram de desmarcar a tempo. Chegamos ao restaurante. A fachada era uma estrutura imponente de vidro escuro e vigas de metal, com manobristas de terno correndo debaixo de guarda-chuvas pretos gigantes para receber os clientes. Marcelo parou o carro na área de desembarque, mas antes de chegarmos à cobertura de lona da porta principal. O manobrista abriu a porta para Vanessa, que saltou rapidamente com seus saltos agulha, correndo para o saguão iluminado. Eu abri minha própria porta e pisei no asfalto molhado. A chuva agora caía com mais força, molhando a bainha do meu vestido de seda novo. Caminhei em direção à entrada, segurando minha bolsa de couro contra o corpo. Foi quando vi Fabiana e Rodrigo no saguão, conversando com um casal mais velho e extremamente bem vestido. Fabiana olhou para fora. Seus olhos encontraram os meus. A expressão dela não foi de acolhimento, foi de puro pânico. Ela disse algo rápido para Rodrigo, pediu licença ao casal e caminhou apressada em direção à porta de vidro, seguida de perto por Marcelo, que havia acabado de entregar as chaves ao manobrista. Eles me interceptaram do lado de fora, na calçada, a apenas 2 passos da área coberta. A chuva batia nos meus ombros. "Mãe, espera", Marcelo disse, colocando a mão espalmada no ar como se tentasse parar o trânsito. "O que foi?" perguntei, sentindo a água escorrer pelo meu pescoço, tocando as pérolas de Valdir. "A mesa não está pronta?" "Mãe, olha", Fabiana começou, a voz carregada daquela paciência falsa que se usa com crianças muito pequenas ou pessoas muito velhas. O jantar mudou de figura. Aquele casal ali dentro é dono da maior rede de shoppings do sul do país. A gente vai discutir percentuais de expansão, margem de lucro, estratégias de mercado. O jantar vai ser chato, cansativo. Você vai ficar entediada. E, para ser sincero, ele hesitou. Mas a ambição falou mais alto que qualquer resquício de afeto filial. "Mãe, mudamos de ideia. Você não combina com nossos amigos. Melhor voltar para casa. Suas roupas, as histórias que você conta sobre o tempo da Kombi, não é a imagem que a Vianzê precisa passar hoje. Pega um táxi, por favor. A gente acerta as contas com você amanhã." Não havia indignação a ser verbalizada. Não havia tristeza a ser demonstrada na frente deles. Apenas acenei lentamente com a cabeça. Um gesto curto e definitivo. Dei meia volta. Os vi entrar rapidamente, as portas de vidro se fechando atrás deles, rindo com o casal milionário enquanto eu ficava do lado de fora, na chuva escura, ouvindo o barulho dos carros na avenida. Caminhei até a esquina, sentindo a seda do vestido grudar na minha pele, o frio penetrando nos ossos. O porteiro do prédio vizinho, um senhor de cabelos brancos com um rádio de pilha na mão,
Fez sinal para um táxi que passava vazio. Entrei no banco de trás, encharcada. O motorista me olhou pelo retrovisor, preocupado. A senhora está bem? Quer que eu ligue o aquecedor? Avenida das Camélias, número 112, por favor. Eles achavam que o dinheiro era uma mágica que acontecia automaticamente todo dia 5. Achavam que a velha não servia para a foto, mas o cartão preto de limite infinito com o meu nome gravado nele servia muito bem para pagar o vinho francês importado. Cheguei em casa. Paguei o taxista. Abri o portão e caminhei pelo pequeno jardim que Valdir plantou para mim. A casa estava mergulhada em um silêncio absoluto e reconfortante. O relógio de pêndulo na sala bateu 9 horas. Fui até o meu quarto, tirei o vestido molhado, sequei meus cabelos com uma toalha macia e vesti meu roupão de lã. Caminhei até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo para fazer um chá de camomila e depois fui até o escritório que mantenho nos fundos da casa. Liguei a luz fraca da luminária de mesa. Abri a gaveta do meio da escrivaninha de nogueira maciça, deslizando a chave que fica sempre escondida num pequeno vaso. Lá dentro, intocada, repousava a pasta com todos os contratos da holding, os acessos bancários mestres, os tokens de segurança. Peguei meu celular. A chuva continuava a bater contra a vidraça da janela. Acomodei os óculos no rosto, tomei um gole do chá quente, abri o aplicativo do banco onde todo o patrimônio que alimenta a ilusão deles reside e fechei a gaveta. O brilho azulado da tela do celular refletia no verniz escuro da escrivaninha de nogueira. Não havia pressa nos meus dedos. Quando a gente passa 30 anos conferindo nota fiscal de fornecedor com uma calculadora de bobina de papel, a gente aprende que o dinheiro deixa um rastro muito claro, impossível de esconder de quem sabe onde olhar. O aplicativo do banco não era um bicho de 7 cabeças, como Marcelo gostava de espalhar para os parentes, tratando-me como uma relíquia analógica. Era apenas uma caderneta moderna. Digitei a senha alfanumérica, inseri o código numérico do token físico que carrego no chaveiro junto com as chaves de casa e a tela principal carregou. Lá estava a Holding Vianzé, o topo da pirâmide. Abaixo dela, as contas subsidiárias que alimentam as operações diárias da distribuidora e pendurados nessas contas como sanguessugas gordas, os cartões de crédito corporativos. A categoria Black. Aquela que Marcelo fez questão de solicitar logo após o enterro do pai, em uma reunião longa onde ele usou a palavra status 14 vezes para justificar a anuidade absurda. Abri o extrato em tempo real do cartão principal que ficava no bolso de Marcelo. A primeira linha, ainda piscando com a etiqueta amarela de pré-autorização, era do restaurante Le Ciel. O valor me fez soltar uma respiração longa pelo nariz, embaçando a base dos meus óculos de leitura. 12 mil reais. Apenas a pré-autorização para garantir a reserva da mesa nobre e as garrafas de vinho francês que eles deviam estar abrindo naquele exato momento, enquanto sorriam para os investidores do Grupo Albuquerque. 12 mil reais. Valdir e eu começamos nossa vida inteira, pagando o primeiro aluguel e enchendo o primeiro tanque da Kombi, com menos da metade disso. O relógio no canto da tela marcava 21 horas e 15 minutos. Eles deviam estar na entrada dos pratos principais. O momento perfeito para o brinde em nome da empresa que eu fundei. Toquei na tela para fechar o extrato e abri a lista de contatos do meu aparelho. Procurei o nome de Helena. Helena Barros não é uma gerente de banco comum. Ela é a diretora da conta de alta renda da instituição onde mantemos nosso patrimônio há 25 anos. Ela conheceu Valdir de perto. Ela me viu entrar na agência com os sapatos sujos de barro da obra do nosso primeiro galpão logístico, carregando cheques amassados em um envelope pardo. Helena sabe perfeitamente quem é a dona do dinheiro e quem são os parasitas de terno. O telefone chamou 3 vezes antes de ela atender. A voz soou profissional, mas com aquele toque de intimidade que décadas de confiança mútua constroem. Dona Zélia, boa noite. Aconteceu alguma coisa? É raro a senhora me ligar a essa hora, ainda mais numa sexta-feira de chuva. O líquido desceu quente, acalmando o frio que a chuva do saguão havia deixado no meu peito. Preciso que você faça uma alteração imediata no sistema matriz, uma trava de segurança absoluta. Perda de cartão? O som das teclas parou bruscamente. Dona Zélia, um bloqueio total agora?
Sem aviso prévio para os portadores? Isso vai causar a recusa imediata de qualquer transação em andamento. Eles não terão como passar nenhum café na padaria amanhã de manhã. O sistema corta a comunicação na mesma fração de segundo. Eles estão num restaurante agora mesmo, discutindo negócios vitais, usando o nosso limite. Quero o bloqueio por inadequação de perfil. Se o sistema do banco exigir um motivo formal no formulário, você preenche como revisão de imagem corporativa. Extremamente explosivo com a minha equipe quando o limite dele não passa de primeira. Os cartões estão inativos a partir deste milissegundo. Qualquer tentativa de uso nas máquinas de cartão vai retornar o código de erro 99. Retenção obrigatória por ordem direta da titularidade. Levantei-me, caminhei até a estante de madeira pesada e puxei uma pasta suspensa azul. Lá dentro estavam os relatórios financeiros mensais que a contabilidade me enviava religiosamente e que eu fingia não ler com atenção. Fabiana achava que eu só usava o tablet para olhar as fotos dos netos nas redes sociais. Marcelo acreditava que minha maior preocupação diária era o horário do telejornal. Abri os papéis sob a luz amarelada da luminária. Comecei a cruzar os valores sublinhados. As viagens de Marcelo para convenções de negócios em resorts de luxo no Caribe que duravam 10 dias. As reformas milionárias no apartamento de cobertura de Fabiana, descaradamente lançadas nas notas fiscais como manutenção de infraestrutura predial da empresa. Eles não estavam apenas gastando, eles estavam sangrando o legado de Valdir com a irresponsabilidade cega de quem nunca teve calos nas mãos. A raiva que senti na porta daquele restaurante chique não era uma raiva explosiva de gritos e pratos quebrados. Era uma raiva fria, cirúrgica, de quem finalmente percebe que a bondade materna foi confundida com burrice senil. Eles disseram que eu não combinava com os amigos deles. Disseram que minhas roupas, meu jeito de falar da velha Kombi enferrujada, não serviam para a foto impecável que queriam vender ao mercado. Eles queriam vestir o terno limpo, mas sentiam nojo da graxa que pagou por ele. Meu celular vibrou na madeira da mesa. O nome Marcelo brilhou na tela, iluminando o ambiente escuro. Esperei vibrar 4 vezes antes de atender. O desespero exige paciência para fermentar. Alô? Atendi, com a voz mais pacata e neutra que consegui encontrar dentro de mim. Mãe! Mãe, graças a Deus você atendeu o telefone. A voz de Marcelo estava esganiçada. O som metálico de pratos e conversas abafadas ao fundo indicava que ele havia saído da mesa e ido se esconder no corredor dos banheiros. Mãe, você mexeu em alguma coisa no aplicativo do banco pelo seu celular? Porque eu acabei de receber um SMS estranho da Helena, dizendo que os limites de segurança foram alterados na raiz da conta. Eu te falei 1000 vezes para não ficar fuçando onde você não entende. O dedo esbarra numa configuração e trava o sistema da empresa inteira. Eu não fucei em nada que eu não entenda, Marcelo. Eu apenas ajustei o perfil corporativo da Vanzé, respondi, encostando as costas cansadas na minha cadeira de couro, sentindo a textura do estofado. Você me explicou essa dinâmica tão bem mais cedo, na porta de vidro. É tudo uma questão de imagem, não é? O dinheiro da distribuidora não combina com certos gastos fúteis. Pude imaginar a testa dele franzindo, o cérebro, engravatado e perfumado, tentando processar o que a mãe idosa e descartável estava dizendo com tanta calma. Do que você está falando, mãe? Que ajuste de perfil corporativo? Olha, eu não tenho tempo para essas suas confusões de senhora agora. O jantar está ótimo, o Albuquerque adorou a safra do vinho. A conta deve vir daqui a pouco para a mesa e eu preciso ter certeza absoluta de que o cartão Black não vai dar erro na máquina. Entra no aplicativo agora e desfaz o que você fez. É um botão vermelho no canto superior esquerdo da tela de segurança. Anda, mãe, não me enrola. A arrogância crônica o cegava completamente para o abismo financeiro que estava se abrindo bem debaixo dos seus sapatos italianos de couro legítimo. Eu não vou apertar botão nenhum, Marcelo, eu disse, olhando fixamente para a foto de Valdir no porta-retratos de prata ao lado da luminária. Você e sua irmã decidiram em conjunto que eu não era adequada para sentar à mesa de vocês. Vocês têm inteira razão. Eu sou uma mulher de hábitos simples. Eu não entendo de jantares de 12 mil reais, portanto, a partir de hoje, eu não pago por eles.
O dono da maior rede de shoppings do Sul está sentado na minha frente. O Albuquerque. Nós pedimos 3 garrafas de um vinho que custa o preço de um carro popular. A conta vai bater perto de R$20 mil com os pratos e os charutos. Eu não tenho esse limite no meu cartão pessoal. A Fabiana também não tem. Desbloqueia essa merda de cartão agora. O verniz de filho zeloso estava derretendo rápido sob o calor do desespero. A Vanzé não financia mais o teatro de vocês, Marcelo. A Vanzé vende produtos logísticos. Vocês são apenas funcionários do Conselho Deliberativo. Seus salários caem rigorosamente no dia 5 de cada mês. Sugiro que vocês dividam a conta do jantar entre vocês e os seus convidados milionários. Quem sabe o Sr. Albuquerque não paga a parte de vocês, já que ele é tão amigo íntimo e vocês combinam tanto. A Vanessa vai desmaiar de vergonha. A Fabiana vai surtar aqui dentro. É o nosso nome na praça que está em jogo. Em seguida, deslizei a tela e ativei o modo avião. A partir daquele momento exato, nenhuma mensagem, nenhuma ligação chorosa, nenhum pedido de socorro chegaria até os meus ouvidos. Eles me deixaram do lado de fora na chuva, descartada na calçada. Agora, eu os deixava no escuro absoluto, dentro do restaurante mais caro da cidade, esperando a conta chegar. A sensação no meu peito não era de vingança pequena e barata. Era de faxina profunda. O mesmo alívio que eu sentia quando lavava o chão de cimento grosso do nosso primeiro galpão com água sanitária nas madrugadas de domingo. A sujeira acumulada estava finalmente escorrendo para o ralo. Abri novamente a minha agenda velha e disquei pelo telefone fixo, o aparelho de disco antigo que mantenho na escrivaninha por puro saudosismo tátil. Disquei o número da casa do Dr. Silas. Silas Medeiros é o advogado tributarista que redigiu o primeiro contrato social da Vanzé quando a empresa não passava de um sonho anotado num guardanapo de padaria. Ele tem a minha idade. Ele sabe exatamente o peso de uma palavra dada e de uma assinatura no papel. Sua esposa atendeu no segundo toque e logo passou o telefone para ele. Zélia, minha querida, que surpresa boa ouvir sua voz. Tudo bem por aí? A chuva apertou muito por aqui. Espero que você esteja no seco. Aconteceu algo grave? A voz dele engrossou, assumindo o tom grave de quem percebe a mudança violenta na direção do vento. Chegou a hora, Silas. Aquelas procurações amplas que assinamos há 5 anos, dando plenos poderes operacionais para o Marcelo e a Fabiana tocarem a diretoria. Eu quero revogar todas elas. Se nós revogarmos essas procurações de forma unilateral, o Marcelo perde instantaneamente a assinatura master no banco, perde o poder de demitir e contratar gerentes, perde a presidência executiva. A empresa volta integralmente e oficialmente para suas mãos, no papel e na prática diária. Eles não vão aceitar isso pacificamente, vão tentar judicializar. A holding matriz está no meu nome. Eu quero o documento de revogação pronto para eu assinar amanhã de manhã. E quero que você prepare a notificação extrajudicial formal para ser entregue na segunda-feira, direto nas mãos deles, lá no prédio luxuoso que eles construíram com o meu dinheiro. Eles brincaram de empresários intocáveis por 5 anos. O recreio acabou hoje à noite. Vou passar a madrugada inteira redigindo os termos irrevogáveis. Será um prazer imenso tirar aquele bando de engravatados arrogantes do pedestal em que subiram. Mas se prepare. O fim de semana vai ser uma guerra. Fechei a pasta suspensa azul, alinhei as bordas dos relatórios e a devolvi à estante de madeira. Voltei para a minha xícara de chá. O líquido já estava morno, quase frio, mas o sabor amargo da camomila me pareceu mais doce do que de costume. Ajeitei a gola do roupão de lã sobre os ombros, sentindo o conforto impagável da minha própria casa, do teto que eu construí. O relógio de pêndulo na sala bateu 10 horas da noite com som grave. Longe dali, no centro nobre da cidade, no restaurante Le Ciel, sob os lustres de cristal importado e a música clássica de um violino ao vivo, a sobremesa já devia ter sido servida nas louças pintadas à mão. O Sr. Albuquerque devia estar sorrindo, limpando o canto da boca com o guardanapo de linho puro, discutindo margens de lucro. Marcelo devia estar suando frio dentro de seu terno sob medida, o estômago revirando em nós apertados, apertando o celular debaixo da mesa, rezando inutilmente para que eu tivesse sentido pena e ligado para o banco de volta. Fabiana devia estar retocando o batom caro.
ignorante do fato de que o cartão corporativo intocável na sua bolsa de grife havia virado apenas um pedaço inútil de plástico preto. Eu fechei os olhos cansados e imaginei a cena com uma clareza cristalina. O garçom se aproximando a passos silenciosos no carpete. A bandeja de prata brilhante com a conta dobrada dentro da pequena pasta de couro escuro. O sorriso polido e automático do maître aguardando o pagamento. O momento exato e imperdoável em que a máquina de cartão processaria os números, conectaria com a matriz do banco e devolveria a mensagem implacável de recusa para a mesa inteira ver. O silêncio ensurdecedor que se seguiria à palavra negado. Levantei-me da escrivaninha, apaguei a luminária com um clique seco e caminhei em direção ao meu quarto. A madrugada seria longa e desesperadora para eles. Para mim, seria a primeira noite em 5 longos anos em que eu dormiria o sono profundo e inabalável dos justos. A semente estava plantada no asfalto molhado. A colheita começaria na segunda-feira. O sol da manhã de sábado entrou pela fresta da cortina do meu quarto, desenhando uma linha reta e amarela no piso de taco encerado que eu mesma poli por tantos anos. Abri os olhos devagar. Nenhuma dor de cabeça pulsante, nenhum sobressalto ansioso no peito. Apenas o som distante dos passarinhos nas árvores do quintal e o cheiro inconfundível de terra molhada que a chuva da noite anterior havia deixado como herança nas folhas das camélias. Virei o rosto para a mesa de cabeceira de mogno antigo. O celular continuava ali, exatamente onde eu o havia deixado, virado de bruços e mergulhado no modo avião. O silêncio dele era, sem dúvida, a música mais bonita que eu já tinha escutado em muito tempo. Levantei da cama jogando a coberta para o lado, calcei meus chinelos de couro gasto e caminhei até o banheiro. Lavei o rosto com água fria da torneira, sentindo a pele repuxar levemente nas maçãs do rosto. Olhei bem no fundo dos meus próprios olhos pelo reflexo do espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a viúva encolhida e pacata que assinava papéis sem ler apenas para evitar atrito no almoço de domingo. Era a Zélia que ficava na caçamba da Kombi enferrujada. A Zélia que contava moedas amassadas para pagar o diesel da semana. Caminhei pelo corredor até a cozinha. Amarrei meu avental de algodão xadrez sobre a roupa de ficar em casa e comecei o ritual matinal que sempre me ancorou na realidade. Coloquei a água filtrada para ferver na chaleira de alumínio amassada nas bordas. Peguei a tigela grande de vidro grosso no armário de baixo, despejei o polvilho doce, o queijo meia-cura ralado na hora, os ovos caipiras e o leite morno. Minhas mãos mergulharam na massa, amassando com ritmo, sentindo a textura mudar de uma farofa seca para uma bola lisa e elástica sob a pressão dos meus dedos. A força física ainda estava ali, preservada nos nós das minhas mãos. Enquanto eu moldava as pequenas bolinhas de pão de queijo e as distribuía na assadeira retangular de metal, minha mente trabalhava sem parar. Meus filhos achavam que o dinheiro da nossa família nascia magicamente nas planilhas de vidro e nas reuniões em salas com ar-condicionado. Eles esqueceram de propósito que o dinheiro nasce do suor escorrendo pelas costas, da sujeira nas unhas, da força inabalável de quem amassa o barro antes de erguer a parede de tijolos. Liguei o forno antigo. O cheiro reconfortante de café coado na hora começou a tomar conta de todos os cantos da casa no exato momento em que o sino estridente do portão da rua tocou. Eram 9 horas em ponto. Nem um minuto a mais, nem a menos. Silas sempre foi um homem britânico com seus horários. Fui até a porta da frente, destranquei a fechadura pesada e olhei pelo vidro. Ele estava lá no portão pequeno, sob a claridade da manhã, segurando firme sua pasta de couro marrom, que parecia ser tão velha quanto a minha aliança de casamento guardada na gaveta. Usava um terno cinza simples, sem gravata, o colarinho levemente aberto e o rosto marcado pelas rugas profundas de quem passou a vida inteira lendo letras miúdas em diários oficiais. Apertei o botão do interfone para destravar a fechadura eletrônica, e ele entrou, caminhando a passos firmes e decididos pelo caminho de pedras do jardim que Valdir havia plantado. "Bom dia, Zélia", ele disse, tirando os óculos de grau do rosto e limpando as lentes grossas com um lenço de pano tirado do bolso do paletó. "O cheiro desse seu café dá para sentir lá da esquina."
Confesso que não dormi um único minuto esta noite redigindo tudo, mas esse aroma quente me devolveu uns 10 anos de vida agora. O pão de queijo sai do forno em exatos 2 minutos. O conduzi pelo corredor até a mesa de madeira redonda, coberta com uma toalha de renda branca impecável. Ele colocou a pasta pesada sobre uma das cadeiras vazias, com um suspiro de alívio, e sentou-se de frente para a janela ampla que dava para o quintal verde. Servi a ele uma xícara grande de café preto e fumegante, empurrando o açucareiro de vidro na sua direção. Ele tomou um gole longo, fechou os olhos por um segundo inteiro e respirou fundo. Eu redigi absolutamente tudo, Zélia, ele começou, a voz grave preenchendo o ambiente acolhedor e contrastando com a dureza das palavras. A revogação total e irrevogável das procurações de plenos poderes. A partir do momento em que você assinar essas vias com firma reconhecida, Marcelo e Fabiana perdem instantaneamente qualquer autoridade legal para movimentar contas bancárias, assinar contratos de fornecimento, admitir ou demitir diretores. O banco recebe a notificação eletrônica na mesma hora. O cartório central já está de sobreaviso, me aguardando. Mas ele fez uma pausa tensa, abrindo as travas de metal da pasta com 2 cliques secos que ecoaram na cozinha. Fui até o forno, protegi as mãos, tirei a assadeira quente e despejei os pães de queijo dourados em uma cesta de palha forrada com guardanapo. Coloquei no centro da mesa, sentei-me de frente para ele e cruzei as mãos sobre a toalha de renda. Pode falar direto, Silas. Você encontrou alguma coisa muito feia enquanto preparava a papelada de madrugada, não encontrou? Eu conheço muito bem essa sua cara de quem achou cupim na viga principal do telhado. Enquanto eu acessava o portal de transparência do Conselho da Holding para pegar os números exatos dos registros deles, decidi dar uma olhada profunda nas atas das últimas reuniões do Conselho Deliberativo. Aquelas reuniões que você não participa há quase 10 meses. Zélia, o jantar de ontem à noite com o Grupo Albuquerque. Não era só para fechar uma simples rodada de captação de investimento para um novo centro de distribuição no interior. O que meus filhos estavam negociando pelas minhas costas, Silas? O Albuquerque ia entrar com um aporte milionário que seria desviado direto para o bolso deles dois como um falso bônus de reestruturação executiva. Eles iam entregar o suor de 30 anos do Valdir para um conglomerado de shoppings e ficar apenas com cadeiras figurativas de enfeite no conselho, recebendo dividendos altíssimos sem precisar pisar na empresa. A mesma empresa que embalou Marcelo e Fabiana quando eles não passavam de bebês chorões dormindo em caixas de papelão forradas com cobertores nos fundos do nosso primeiro galpão sujo de poeira. A empresa que custou a juventude, a saúde e o coração de Valdir. Mas eles não podem vender o controle acionário, eu argumentei, a voz soando muito mais áspera e metálica do que eu pretendia. As ações majoritárias estão blindadas na holding, e a holding matriz é 100% minha. A procuração que eles usam é apenas operacional, não lhes dá o menor direito de alienar o patrimônio raiz. Por isso, na última página da ata preparatória confidencial, há este anexo escondido, um rascunho de pedido de interdição e curatela. O Marcelo estava em consultas secretas com uma junta médica particular caríssima, Silas continuou, o tom carregado de um nojo profissional profundo. A ideia diabólica dele era alegar que você estava apresentando sinais avançados de demência senil, que o seu luto prolongado a tornou clinicamente incapaz de gerir o próprio patrimônio financeiro. Eles iam usar o fato de você viver isolada aqui nesta casa antiga, de não participar das reuniões, de andar com roupas que eles julgam ultrapassadas e não entender de tecnologia moderna como provas forjadas de que você não tinha mais plenas faculdades mentais. Com o laudo de curatela, o Marcelo assumiria o controle legal absoluto da holding matriz. E então, no dia seguinte, assinaria a venda da VNZ para o Albuquerque. Eles me deixaram na calçada porque estavam construindo milimetricamente a narrativa social de que eu era uma velha louca, caduca, incapaz de sentar à mesa dos adultos produtivos. O jantar no restaurante francês era o grande palco. Eles queriam que o senhor Albuquerque visse com os próprios olhos a diferença brutal entre os executivos jovens e brilhantes e a mãe senil que precisava ser interditada com urgência para o bem dos negócios. Levantei-me devagar da cadeira,
Fui até a pia de granito, abri a torneira no máximo e lavei as mãos com sabão, esfregando a pele enrugada até ela ficar vermelha e ardendo. A tristeza que eu sentia por eles não tinha mais nenhum espaço para existir dentro de mim. Todo o afeto incondicional, toda a memória das festinhas de aniversário com bolo de chocolate, dos machucados nos joelhos que eu curei soprando mertiolate, das madrugadas em claro baixando a febre alta deles com compressas frias, tudo isso foi recolhido, empacotado e trancado a 7 chaves em uma caixa no fundo escuro da minha mente. O que sobrou na beira daquela pia foi apenas a loba matriarca, a mulher de negócios implacável que construiu um império do zero absoluto. Silas, eu chamei, secando as mãos molhadas no pano de prato xadrez. Voltei para a mesa com passos firmes e peguei a caneta tinteiro prateada que ele havia deixado ao lado dos papéis da revogação. Onde exatamente eu assino? Pronto, está feito, Silas disse, recolhendo as folhas rapidamente e guardando-as de volta na pasta marrom. Eu vou protocolar isso no cartório agora mesmo. O sistema bancário aceita a assinatura eletrônica do meu lado em 5 minutos. A partir deste exato segundo, Zélia, a Venzê está sob bloqueio administrativo total. O crachá de presidente do Marcelo não abre mais a porta de vidro da diretoria. O sistema integrado de faturamento vai exigir a sua senha mestre pessoal para liberar qualquer caminhão na segunda-feira de manhã. Ele pegou um pão de queijo morno, deu uma mordida rápida, levantou-se da cadeira e ajeitou o paletó cinza. Se prepare para a guerra. Quando a notícia da interdição dos poderes cair no colo deles, eles vão vir atrás de você babando de ódio. Eu mal tinha terminado de limpar as migalhas da mesa da cozinha quando o telefone fixo, aquele velho aparelho analógico de disco que fica na minha escrivaninha, começou a tocar loucamente. Deixei tocar 3 vezes inteiras. Caminhei sem nenhuma pressa até o escritório, sentei na minha cadeira de couro favorita e tirei o fone pesado do gancho. Alô? Atendi, com a voz completamente plana e vazia de emoção. Dona Zélia. Dona Zélia, por amor de Deus, não desliga o telefone na minha cara. A voz do outro lado da linha estava esganiçada, estridente, constantemente cortada por soluços altos e respiração ofegante. Era Vanessa, minha nora. O tom arrogante e superior com que ela ajustava o batom caro no retrovisor do carro na noite anterior havia desaparecido por completo, substituído pelo som puro e humilhante do pânico absoluto. Ao fundo da ligação, eu podia ouvir o barulho inconfundível de vidro se espatifando contra a parede e os gritos roucos de Marcelo xingando alguém. Estou ouvindo perfeitamente, Vanessa. A senhora não tem a menor ideia do que aconteceu ontem no restaurante depois que a senhora foi embora. Foi um pesadelo horrível, uma humilhação pública que eu nunca passei em toda a minha vida. Ela fungou alto, o desespero batendo no microfone. O garçom trouxe a conta na mesa. Quase 19 mil reais de consumo. O Marcelo deu o cartão corporativo Black com aquele sorriso de superioridade. Deu transação recusada. Ele mandou passar de novo na frente de todo mundo, gritou com o garçom, disse que a máquina deles era um lixo quebrado. O maître em pessoa veio até a mesa. Tentaram o cartão da Fabiana. Recusado também. Tentaram o meu de despesas. Deu erro 99. Retenção de segurança por ordem da matriz. Apenas fechei os olhos cansados e ouvi o relato patético com a mesma frieza de uma juíza ouvindo a confissão de um criminoso amador. Todo mundo olhou para a nossa mesa, Dona Zélia. O restaurante chique inteiro parou de comer para ver o Marcelo berrando e suando com a máquina de cartão na mão. E o pior, o Sr. Albuquerque tirou o talão de cheques pessoal do bolso interno daquele terno italiano maravilhoso dele, assinou o valor total da conta, entregou para o maître e levantou da cadeira. Ele olhou bem no fundo do olho do Marcelo, com uma cara de nojo, e disse em alto e bom som que não fazia grandes negócios com moleques que não conseguem pagar o próprio prato de comida. Ele cancelou tudo na mesma hora. O aporte milionário, a parceria logística, tudo. Ele foi embora andando e deixou a gente lá sentados, com cara de idiotas caloteiros. A Fabiana teve uma crise de nervos horrorosa no banheiro. Vomitou no vestido. Tivemos que chamar um carro de aplicativo na conta pessoal de débito dela para voltar escondidos para casa, porque até o dinheiro vivo do manobrista o seu filho não tinha no bolso.
O Marcelo está gritando que a senhora bloqueou tudo de propósito, que a culpa do Albuquerque ter cancelado é inteiramente sua. Ele está tentando ligar para o advogado da empresa para processar a senhora. Disse que vai conseguir um juiz de plantão para entrar com aquele laudo médico. Eu não sei direito o que é. Ele está louco de pedra, está falando em curatela, em interdição de emergência, porque a senhora surtou. Por favor, pelo amor de Deus, liga para Helena e desbloqueia os limites. Deixa ele tentar consertar a situação ligando para o Albuquerque na segunda-feira. A gente perdeu tudo se esse negócio gigante não sair do papel. A conspiração não era um devaneio excessivo do meu advogado. Era a realidade nua e crua, operando covardemente debaixo do meu próprio teto. Vanessa, eu falei, a voz caindo uma oitava inteira, preenchendo o fio de telefone com um peso esmagador de 30 anos de autoridade inquestionável acumulada. O Marcelo não vai processar absolutamente ninguém. O Marcelo não tem dinheiro na conta pessoal dele para pagar a consulta do médico corrupto que ia assinar esse laudo de curatela falso. Ele não tem dinheiro sequer para pagar a gasolina aditivada do SUV alemão imenso que está parado na garagem de vocês. E ele definitivamente não tem moral, nem berço, nem dinheiro para consertar nenhum negócio com o senhor Albuquerque. O que a senhora fez com as contas da empresa? Diga a ele, com todas as letras, que a mãe caduca de Kombi não combina com os amigos milionários dele. Lá dentro, guardado com cuidado, estava o meu velho relógio de pulso de aço arranhado, aquele mesmo que eu usava todos os dias quando subia na Kombi de madrugada, e o molho gigantesco de chaves de metal pesado. Eram as chaves mestras originais do portão principal de ferro do galpão matriz da VNZ. A segunda-feira não seria um dia de choradeira ou de negociação de dívidas. Seria o dia da retomada do trono. Coloquei o molho de chaves no bolso fundo do meu roupão, sentindo o peso frio e real do ferro bater contra a minha perna, enquanto o sol forte do meio da manhã iluminava a poeira dançando no ar do corredor silencioso da minha casa. A segunda-feira amanheceu com um céu cinza e pesado, mas o ar frio que entrava pela fresta da janela do táxi batia no meu rosto como um sopro de vida nova. Eu vestia uma calça de alfaiataria escura, sapatos fechados de couro macio e uma blusa de algodão grossa. Nada de sedas importadas ou pérolas legítimas. Aquele não era um dia para jantares de gala. Era um dia de trabalho pesado na doca. O trajeto até o distrito industrial da cidade levou quase 50 minutos. Enquanto a paisagem mudava dos prédios espelhados do centro para os galpões de concreto e telhas de zinco da periferia, o cheiro inconfundível de fumaça de diesel e asfalto úmido começou a preencher o carro. Era o cheiro da minha juventude. O cheiro do império que Valdir e eu erguemos do absoluto nada. O táxi parou em frente ao portão monumental da distribuidora Venzé às 6h15 da manhã. A fachada, agora, ostentava um letreiro luminoso de metal escovado que Marcelo havia encomendado por uma fortuna. Mas a estrutura de concreto armado por trás daquela maquiagem corporativa ainda era a mesma que eu ajudei a pintar há 30 anos. Paguei o motorista com dinheiro trocado, desci do carro e caminhei até a guarita de segurança. O vigia noturno, um rapaz novo que eu não conhecia, levantou-se rapidamente de dentro da cabine de vidro, ajeitando o cinto de utilidades, pronto para barrar a senhora idosa que não usava crachá. Antes que ele pudesse abrir a pequena janela de comunicação para me interrogar, uma voz grossa e familiar ecoou do pátio interno. Pode abrir a catraca, menino, e abaixa a cabeça. Essa é a dona Zélia, a dona do chão que você está pisando. Antônio caminhou até a guarita, destrancou o portão lateral com sua chave mestra e me estendeu a mão áspera. O respeito no olhar dele era profundo, silencioso e inabalável. Uma lealdade de décadas que nenhum salário de executivo engravatado conseguiria comprar. Bom dia, Antônio, eu disse, apertando a mão dele com firmeza, sentindo a textura dos calos que combinavam com os meus. A carga da madrugada já foi despachada para o interior? Eu já dei a ordem para a equipe de TI da madrugada bloquear as senhas do sistema. Ninguém entra na rede sem a sua autorização física hoje. Uma estrutura ridícula de 3 andares inteiramente revestida de vidro, fumê e aço, plantada no meio de um pátio de manobras de caminhões pesados. Parecia uma nave espacial perdida num canteiro de obras.
Empurrei a porta de vidro pesada. O saguão cheirava a aromatizador de ar caro e café de cápsula. Silas estava sentado em uma das poltronas de couro branco, a inseparável pasta marrom repousando no colo. Ele se levantou assim que me viu, o paletó cinza perfeitamente alinhado, o rosto sério de quem estava prestes a iniciar um tribunal. Subimos juntos pelo elevador panorâmico até o terceiro andar, o chamado nível executivo. O andar inteiro era um plano aberto, pontilhado por mesas brancas minimalistas, cadeiras ergonômicas e uma sala de reuniões com paredes de vidro transparente bem no centro. No fundo do andar, isolada como um trono inatingível, ficava a sala da presidência, a sala do Marcelo. Caminhei até lá. A porta estava trancada com uma fechadura eletrônica de aproximação. Tirei do bolso profundo do meu casaco o molho pesado de chaves de ferro que eu havia resgatado da caixa empoeirada no domingo. Não precisei usar nenhuma delas. Silas tirou um cartão branco do bolso interno do paletó, o cartão mestre de segurança que Antônio havia providenciado com a TI, e encostou no leitor. A luz ficou verde com um bip seco. A porta se abriu. A sala era um monumento à vaidade vazia. Uma mesa de mogno escuro gigantesca, poltronas de couro italiano, um frigobar com garrafas de água importada e, na parede principal, um quadro abstrato que devia ter custado o preço de um caminhão 0 quilômetro. Nenhuma foto da família, nenhuma menção ao fundador da empresa. Sentei-me na cadeira giratória de espaldar alto atrás da mesa. Silas tomou a poltrona à direita, abrindo sua pasta marrom e espalhando as vias originais da notificação extrajudicial sobre o tampo de madeira polida. O relógio digital na parede de vidro marcou 7h30. O andar começou a ganhar vida. As secretárias bilíngues chegaram, conversando baixo, segurando copos de café de papelão com logotipos de cafeterias chiques. Analistas financeiros engravatados ligaram seus computadores. Percebi o momento exato em que o burburinho cessou. Eles olharam para a sala da presidência, através das paredes de vidro transparente, e viram uma senhora idosa, de cabelos grisalhos e roupas simples, sentada na cadeira do intocável presidente. O choque paralisou o andar inteiro. Antônio, cumprindo minha ordem, já estava posicionado perto da porta do elevador, junto com os 3 encarregados mais antigos da expedição. Homens de macacão azul e botas de bico de aço que destoavam completamente daquele ambiente esterilizado. Às 8h45, o elevador apitou, anunciando a chegada no terceiro andar. Marcelo saiu primeiro, andando a passos largos, o rosto vermelho e inchado, os olhos injetados de quem passou o fim de semana inteiro em claro, à base de calmantes e ódio puro. Fabiana vinha logo atrás. O salto agulha, batendo com força no piso de porcelanato, segurando uma bolsa de grife contra o peito como se fosse um escudo. Eles caminharam diretamente para a catraca eletrônica de acesso ao plano aberto. Marcelo sacou o crachá preto com cordão de seda do bolso do paletó e bateu com força no leitor óptico. A catraca emitiu um bip agudo e longo. A luz vermelha piscou. Acesso negado. Ele bateu de novo, com mais força, quase quebrando o plástico contra o vidro do leitor. Outro bip longo. Luz vermelha. Que palhaçada é essa? Marcelo esbravejou, a voz ecoando pelo andar inteiro, atraindo os olhares assustados de todos os analistas e secretárias. Ele empurrou a barra de metal da catraca com o quadril, mas ela estava travada como uma rocha. Quem bloqueou o meu acesso? Chamem a segurança agora! Chamem a TI! Antônio deu um passo à frente, abriu a catraca manualmente pelo painel de controle de emergência e fez um gesto com a mão áspera, permitindo que os dois entrassem. Marcelo marchou pelo corredor central como um touro cego pela fúria. Fabiana corria atrás dele, o rosto pálido de pavor. Os funcionários se encolheram em suas baias, fingindo olhar para as telas apagadas, mas absorvendo cada milissegundo daquela cena. Marcelo escancarou a porta de vidro da presidência, a maçaneta batendo com violência contra a parede divisória. "O que você está fazendo aqui sentada na minha cadeira?" Ele gritou, a voz rasgando a garganta, apontando o dedo indicador na direção do meu rosto. A máscara de executivo polido havia derretido completamente, sobrando apenas o menino mimado que perdia o controle quando contrariado.
Você tem noção do inferno que você causou nesse fim de semana? O Albuquerque me bloqueou em todos os telefones. Nós perdemos o maior contrato da história dessa empresa porque você decidiu ter um surto psicótico e brincar com o aplicativo do banco. Saia dessa cadeira agora. Eu vou ligar para a emergência psiquiátrica e mandar internar você hoje mesmo. Apenas apontei calmamente para as 2 cadeiras vazias do outro lado da mesa. Sente-se, Marcelo. Você também, Fabiana. A empresa não é o seu quintal particular. Como representante legal direto da senhora Zélia de Fátima Moraes, informo que a partir das 9 horas da manhã do último sábado, todas as procurações operacionais, administrativas e financeiras concedidas a vocês dois foram revogadas em caráter irrevogável. O registro foi concluído no cartório central e o sistema bancário já processou a interdição. Isso não tem validade legal, Marcelo balbuciou, a voz falhando. O pânico finalmente substituindo a raiva cega. Ele olhou desesperado para a porta de vidro aberta, notando que as secretárias, os analistas e os chefes de expedição no corredor estavam ouvindo cada palavra. Nós somos o Conselho Deliberativo. A minha mãe não tem condições mentais de assinar uma revogação dessas. Ela está caduca. Ela não entende mais de negócios. Eu tenho um laudo médico a caminho provando que ela precisa de curatela urgente. Você não tem laudo nenhum, Marcelo, eu disse, minha voz saindo baixa, mas com uma densidade que preencheu cada canto daquele andar de vidro. Você tem um médico corrupto que você planejava subornar com o dinheiro da minha empresa para me declarar louca e roubar o controle da matriz. Você planejava vender 51% do império que o seu pai construiu com o suor dele para o Albuquerque, pelas minhas costas, para embolsar um bônus fantasma e continuar brincando de CEO de enfeite. A arrogância esfarelando sob o peso das provas documentais espalhadas na frente de toda a equipe. Você me deixou do lado de fora na chuva, na sexta-feira à noite. Eu o interrompi, levantando-me da cadeira devagar. Apoiei as 2 mãos na borda da mesa e me inclinei na direção dele. Os olhos dele fugiram dos meus. Você disse na porta daquele restaurante francês luxuoso que eu não combinava com os seus amigos. Que a minha imagem, as minhas roupas, as minhas histórias do tempo da Kombi não serviam para a foto impecável que a Venzê precisava passar para os investidores. Você estava absolutamente certo, eu declarei, a ironia fria e cortante pontuando cada sílaba. Eu não combino com os seus amigos. Eu não combino com pratos de comida de R$1.000, pagos com dinheiro que eu não suei para ganhar. Eu não combino com reuniões cheias de palavras em inglês e laudos médicos forjados para roubar a própria mãe. A V&Z não é um salão de festas da alta sociedade. A V&Z é uma distribuidora de carga pesada. É graxa, é papelão, é diesel e é controle rígido de caixa. O seu carro corporativo já teve o acesso à garagem bloqueado. O RH vai processar o aviso prévio de vocês dois como membros desligados do Conselho Deliberativo ainda hoje à tarde. Dezenas de funcionários, as mesmas pessoas que ele humilhava diariamente exigindo cafés e relatórios de última hora, o observavam com expressões ilegíveis. Não havia segurança para chamar. Não havia limite no cartão corporativo para resolver o problema. Não havia mesa chique no restaurante para se esconder. Ele estava exposto à luz do dia, despido de todo o falso poder que vestiu por 5 anos, cercado pelo legado inegável de Valdir, que ele quase destruiu por pura ganância. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo barulho distante do motor de uma empilhadeira trabalhando no pátio de manobras, carregando o peso real da empresa nas costas. O peso que ele nunca suportou carregar. Marcelo demorou exatos 14 minutos para esvaziar as gavetas da mesa de mogno. Eu permaneci de pé, encostada na parede de vidro, observando cada movimento desajeitado que ele fazia. As mãos dele tremiam tanto que a tampa da caneta tinteiro prateada caiu 2 vezes no tapete felpudo antes que ele conseguisse guardá-la no bolso interno do paletó. Ele jogou dentro de uma caixa de papelão, trazida por um dos encarregados da expedição, alguns cadernos de anotações com capa de couro, um peso de papel de cristal e o controle remoto da garagem privativa. Fabiana, por sua vez, não tinha absolutamente nada para recolher.
A mesa dela, localizada na sala adjacente, servia apenas como apoio para catálogos de moda e xícaras de café intocadas. Ela continuava encolhida perto da porta, apertando a alça da bolsa de grife com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Nenhum dos dois teve a coragem de levantar o olhar para me encarar novamente. A empáfia de quem negociava milhões em restaurantes franceses havia evaporado, substituída pelo terror cru de quem subitamente percebe que não sabe como pagar a conta de luz do mês seguinte. Quando Marcelo finalmente pegou a caixa de papelão, o peso pareceu puxar seus ombros para baixo. Ele caminhou em direção à porta. Silas deu um passo para o lado, liberando a passagem com a frieza de um oficial de justiça. A travessia pelo andar executivo foi o verdadeiro corredor da humilhação. As secretárias, os analistas financeiros e os gerentes de contas, que antes baixavam a cabeça quando Marcelo passava exigindo relatórios absurdos, agora os acompanhavam com os olhos fixos. Ninguém disse uma única palavra. O silêncio no plano aberto era cortado apenas pelo barulho dos saltos de Fabiana tropeçando no próprio ritmo e pelo som rasgado da respiração ofegante do meu filho. Eu caminhei logo atrás deles, mantendo uma distância de 3 passos, garantindo que a escolta fosse concluída. Quando as portas do elevador panorâmico se abriram no térreo, Antônio já estava a postos. Ele não designou nenhum segurança terceirizado para fazer o serviço. Ele mesmo, com seu macacão azul desbotado e as mãos manchadas de graxa, caminhou ao lado de Marcelo e Fabiana até o pátio externo. O céu continuava cinza e uma garoa fina começava a molhar o asfalto do estacionamento. Marcelo parou por um segundo, instintivamente virando o corpo na direção da vaga coberta onde seu utilitário esportivo alemão costumava ficar. A vaga estava vazia. As chaves do carro corporativo já estavam no bolso do Antônio. "O portão da rua é por ali, menino", Antônio disse, a voz grossa e sem nenhuma inflexão de pena, apontando com o dedo calejado para a guarita de pedestres. Marcelo engoliu em seco, ajeitou a caixa de papelão debaixo do braço e caminhou para fora da VNZ sob a chuva fina, exatamente como me deixaram na calçada do restaurante 3 noites antes. Vi a figura dos dois desaparecer na esquina da Avenida Industrial, esperando por um táxi que provavelmente teriam que pagar com as parcas moedas que restavam no bolso do paletó. Voltei para a sala da presidência. O cheiro do perfume caro de Marcelo ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de café expresso. Sentei-me na cadeira giratória de espaldar alto. Silas guardou a pasta marrom e colocou as 2 mãos sobre a mesa de mogno. "Eles vão tentar contestar a revogação judicialmente, Zélia." Silas quebrou o silêncio, ajustando os óculos de grau no rosto. "Vão alegar que a notificação foi arbitrária. Vão procurar escritórios de advocacia que cobram no risco. E eles não têm 1 centavo que não tenha saído das minhas contas." Apontei para a parede principal da sala. "Antônio, peça para a equipe de manutenção arrancar aquele quadro abstrato ridículo dali. Quero o mapa logístico das nossas rotas estaduais pendurado naquele exato lugar antes do meio-dia. E tragam os arquivos de metal com as notas fiscais dos fornecedores. Essa mesa é grande demais para ficar vazia." O tapete felpudo foi retirado porque as botas sujas de terra dos motoristas que vinham despachar as cargas da madrugada o manchavam constantemente. O frigobar de águas importadas deu lugar a uma garrafa térmica gigante de café coado, forte e sem açúcar, que eu mesma preparo todos os dias às 5:30 da manhã, antes de revisar as planilhas de frete. A empresa voltou a respirar. Sem a sangria diária dos cartões corporativos sem limite, sem as viagens injustificadas para resorts no Caribe disfarçadas de convenções e sem as reformas nos apartamentos de luxo sendo pagas pelo nosso caixa, a margem de lucro real da VNZ apareceu limpa no fim do 3º mês. Com esse dinheiro retido, renovei 5 caminhões da frota antiga e concedi um reajuste real para os funcionários do pátio. O respeito não se compra com jantares de R$12.000. Ele se constrói garantindo que a marmita do trabalhador esteja cheia. Era uma terça-feira de fim de tarde quando Silas entrou na minha sala, carregando a mesma pasta de couro marrom inseparável. Ele puxou a cadeira à frente da mesa, agora coberta de manifestos de carga e notas de pedágio, e aceitou a xícara de café quente que lhe ofereci.
As últimas pendências trabalhistas da rescisão dos dois foram homologadas hoje de manhã no sindicato, Zélia. Ele informou, tirando um envelope pardo do bolso. O juiz negou o 13º pedido de liminar do Marcelo para acessar os fundos da holding. A alegação de incapacidade mental foi indeferida em caráter definitivo. O médico particular que eles tentaram subornar recuou quando percebeu que o pagamento não cairia na conta dele. O condomínio estava atrasado desde o dia em que você bloqueou a conta matriz. A Vanessa não aguentou o tranco da nova realidade. Ela pediu o divórcio e voltou para a casa dos pais no interior, levando o pouco que sobrou das joias que comprou com o seu dinheiro. O Marcelo alugou um apartamento de 2 quartos em um bairro afastado do centro. Soube por colegas do fórum que ele tentou arrumar emprego de diretoria em 3 empresas de logística concorrentes. Todas fecharam as portas na cara dele. O Sr. Albuquerque espalhou o episódio do restaurante pela associação comercial inteira. Ninguém quer contratar o executivo brilhante que não conseguiu pagar o próprio vinho e tentou aplicar um golpe na própria mãe. Ele está trabalhando como representante comercial autônomo, vendendo peças de reposição para caminhões, usando o próprio carro popular que financiou em 60 meses. Ela tentou manter as aparências nas redes sociais por uns 3 meses, postando fotos antigas de viagens. Mas a falta de dinheiro vivo não perdoa. O Rodrigo, marido dela, perdeu o cargo de consultor fantasma que tinha na nossa filial. Eles estão vivendo do salário dele como gerente de uma loja de sapatos no shopping. A Fabiana precisou arrumar emprego na recepção de uma clínica odontológica. Cumpre horário das 8 às 18, batendo ponto em relógio de biometria. Quando eu cortei a mangueira do gás, o balão não explodiu com fogos de artifício. Ele simplesmente murchou devagar, até colidir com o chão duro e sujo da realidade que eles tanto desprezavam. O dinheiro nunca foi deles. O prestígio nunca foi deles. A genialidade dos negócios sempre foi apenas o saldo bancário da viúva que eles deixaram para trás debaixo de chuva. Obrigada pelas informações, Silas. O assunto está encerrado. O caixa da empresa está fechado por hoje, eu disse, assinando a última via do manifesto de carga e entregando a ele. Despedi-me do meu advogado, juntei minhas coisas e desci para o pátio. Antônio estava perto da guarita, coordenando a lavagem rápida dos caminhões que haviam retornado da estrada. Acenei para ele, abri meu guarda-chuva preto, porque a mesma garoa fina daquela sexta-feira distante voltava a cair sobre a cidade, e caminhei até o ponto de táxi na esquina da avenida. A viagem de volta para casa foi silenciosa, preenchida apenas pelo som monótono do limpador de para-brisas trabalhando contra a água no vidro. Abri o portão de ferro da minha casa. O jardim de camélias estava florido, as pétalas brancas resistindo bravamente ao peso da chuva. Entrei na sala, acendi o abajur de cúpula amarelada e ouvi o relógio de pêndulo bater 8 horas da noite. Pendurei o casaco úmido no cabideiro de madeira perto da porta. Caminhei até a cozinha, coloquei a chaleira de alumínio amassada no fogo e preparei uma xícara de chá de camomila. O silêncio da minha casa nunca me pareceu tão sagrado, tão absolutamente impenetrável quanto agora. Fui até o escritório nos fundos, carregando a xícara fumegante. Sentei-me na cadeira de couro gasta. Abri a gaveta do meio da escrivaninha de nogueira maciça. A pasta com os documentos da holding continuava lá, intacta, inalcançável para qualquer mão que não tivesse os mesmos calos que as minhas. Mas não foi a pasta que eu puxei. Tirei do fundo da gaveta um pequeno porta-joias de veludo azul. Dentro dele não havia anéis de diamante nem brincos de ouro. Havia uma fotografia antiga, com as bordas amareladas pelo tempo, tirada há mais de 40 anos. Valdir, jovem e suado, encostado na porta aberta da nossa primeira Kombi, sorrindo com os dentes sujos de poeira da estrada. E logo abaixo da fotografia, repousava um pedaço retangular de plástico preto, cortado perfeitamente ao meio por uma tesoura de costura pesada. O cartão de crédito corporativo com limite infinito, que antes ostentava o nome do meu filho, agora era apenas lixo inútil guardado como um pequeno troféu de guerra. Tomei um gole do chá quente. Olhei para a janela, onde a chuva escorria pelo vidro grosso. Eles me disseram que eu não combinava com o mundo deles. Eles estavam certos.
Eu pertenço ao mundo de quem assina a própria conta, de quem dirige o próprio caminhão e de quem fecha a própria porta quando a tempestade aperta lá fora. Guardei a fotografia e o cartão cortado de volta na gaveta. Deslizei a chave na fechadura com um clique definitivo e deixei o silêncio da casa abraçar a dona do império.